Fala, pilhado, fala, pilhada! Mais uma live do canal Pilhado no ar e, mais uma live informativa. Hoje eu estava o dia inteiro na Jovem Pan, né? Então eu tenho novas informações aí para trazer sobre Flamengo, né? Tem algumas novidades aí dessa viagem do Marcos Braz para a Europa. Muita gente acha que essa viagem para a Europa é exclusivamente para a situação do Cebolinha e não é. Deixando bem claro, falei com pessoas de dentro do Flamengo e muitas vezes o que algumas delas acreditam é que essa história do Cebolinha ela pode ser uma cortina de fumaça para que todo mundo volte os seus olhares para o Cebolinha e esqueça outros prováveis nomes nos quais o Flamengo vai atrás. Então, muita novidade sobre o Flamengo nessa live, sobre essa viagem do Marcos Braz para a Europa, né? Já nessa semana. E o Marcos Braz indo, claro, para o Cebolinha, isso, para a visão do torcedor, para a visão da imprensa, mas, por outro lado, há outros nomes em pauta para essa viagem à Europa, até porque o Marcos Braz ele não iria para a Europa apenas para tentar o Cebolinha, sabendo que há uma dificuldade nessa contratação. Então, a situação dos zagueiros. Vão ter zagueiros procurados na Europa, vai haver provavelmente volante procurado na Europa, inclusive volante chileno, tá? Procurado na Europa. A gente tem algumas informações aqui para trazer sobre o Flamengo, além, claro, de falar dessa situação do Rogério Ceni, muita pressão no São Paulo. Galera, deixando bem claro, o que acontece? Muitas pessoas perguntam, sobre muita gente perguntando do Júlio Miguel Neto. Ele deve estar chegando na live, tá? Ele está resolvendo alguns problemas pessoais. Talvez ele apareça aqui na live. Ele falou que está tentando entrar, que a internet dele não está muito boa. Agora, deixando bem claro, sobre essa viagem para a Europa do Marcos Braz. O Cebolinha é o foco principal. O Cebolinha, o que acontece? Ele é o jogador que já foi assumido pela diretoria do Flamengo. E, modéstia à parte, quem tocou no assunto primeiro fomos eu e Júlio Miguel Neto aqui no canal Pilhado. Quando eu e o Júlio, a gente começou a falar do Cebolinha, muitas pessoas debocharam, repórter postou em rede social ironizando, falando que estava caçando like. E agora, vocês sabem, tem muita gente falando a mesma coisa que a gente já falava há algum tempo. Então, o Cebolinha é um nome que já foi exposto pela diretoria. É um nome que a diretoria não vai mais esconder, até porque a gente falou com o empresário do Cebolinha aqui no canal Pilhado, a gente trouxe o Márcio Cruz, que é o empresário do Cebolinha. Ele confirmou o primeiro canal de toda a mídia, não só do YouTube, onde o Cebolinha confirmou que tinha sido procurado pelo Flamengo, foi aqui no canal Pilhado, que o Márcio Cruz falou com a gente por telefone e deixou claro que o Flamengo tinha aparecido. O primeiro clube que procurou um empresário do Cebolinha no Brasil foi o Atlético Mineiro, tá? Deixando claro, isso dito por ele. Mas as negociações com o Atlético Mineiro enfraqueceram e o Flamengo hoje está muito forte nessa frente do Cebolinha no Brasil. Possibilidade de Cebolinha no futebol brasileiro. O que acontece? A reunião está marcada, os dirigentes do Flamengo vão encontrar com o empresário do Cebolinha e, quem sabe, até com o Cebolinha, mas a negociação ela é muito difícil. Por isso que eu garanto para vocês que essa viagem da diretoria do Flamengo para a Europa, ela não é apenas pelo Cebolinha, tá? Não é. Muita gente acha que o Flamengo vai só para negociar o Cebolinha e não vai. O Cebolinha, na verdade, muitas vezes, como eu disse no começo da live, ele serve como uma cortina de fumaça. Você joga, todo mundo presta atenção nesse nome e você começa a negociar outros nomes por trás. O Cebolinha é o principal, claro, é o nome de mais peso, é o que vai ser mais difícil, o que vai ser mais caro, mas o Flamengo também vai atrás de zagueiro e volante na Europa. Na Europa. O que acontece? A gente tem uma informação que está aí surgindo, que o Léo Ortiz é um nome desejado pelo Flamengo, e realmente é um dos nomes desejados pelo Flamengo para a defesa, porém,
também é um jogador muito caro, e o Red Bull, o Bragantino, ele tem o objetivo de contratar ou criar jogadores, revelar jogadores, ou contratar por um valor mais barato, como fez com o Arthur, e vendê-los para a Europa. Também não vai ser um jogador fácil, porque é um jogador que custa 8 milhões de euros. Agora, focando no assunto, porque tem muito assunto para falar, o Cebolinha. O Cebolinha é o objetivo principal do Flamengo nessa viagem para a Europa. O Flamengo vai atrás do Cebolinha. Agora, para deixar claro para vocês, é muito difícil a negociação. Primeiro, o Marcos Braz, ele é odiado no Benfica hoje em dia. Ele não é nada querido no Benfica hoje em dia, o Marcos Braz, e ele próprio sabe disso. Então, por isso que mostra a coragem e a cara de pau do Marcos Braz. E isso é positivo para um dirigente. Ele não tem medo de botar a cara, porque o que acontece, sendo bem claro, ele vai para um lugar onde ele não é bem quisto, onde ele sabe que ele não vai ser bem recebido, onde ele sabe que ele vai ter muitos obstáculos para fazer uma negociação, mas ele vai. Ele continua acreditando no taco dele. Então, o Marcos Braz, ele vai até o Benfica, eles vão fazer uma proposta. Agora, o que se sabe, o Benfica não estaria disposto apenas a emprestar o Everton Cebolinha. Isso já é uma certeza, isso não é uma suposição. O Benfica chegou a negar isso dito pelo empresário do Cebolinha em ligação aqui para o canal Pilhado. Tá? Em ligação não, né? O WhatsApp. Ele disse que o Everton Cebolinha já recebeu proposta de empréstimo até da Juventus, mas não por 1 ano, por 6 meses. E foi negado. O Cebolinha, inclusive, de acordo com o empresário dele, negou uma proposta de 12 milhões de euros do Al Hilal. Vazou aí na imprensa que o valor teria sido de 8 milhões de euros, e o empresário do Cebolinha, o Márcio Cruz, deixou claro para a gente aqui no canal Pilhado que a proposta chegou a 12 milhões de euros. E por que o Cebolinha teria negado essa proposta? Porque ele não está interessado, nesse momento, apenas no dinheiro. Isso é um fator que pode ajudar muito o Flamengo. O Cebolinha, ele não está preocupado nesse momento apenas com salário, apenas pelo valor da negociação. Não. O Cebolinha está muito preocupado com o aspecto desportivo. O que quer dizer isso? Com a sua carreira. Ele está muito preocupado com a carreira. Então, isso pode ajudar um possível acordo com o Flamengo. Porque o Flamengo, pro Cebolinha, nesse momento, seria uma maior possibilidade de seleção brasileira, ano de Copa do Mundo, uma maior chance dele mostrar trabalho para o Tite e outra coisa, um nível inferior de enfrentamento. Ele hoje no futebol europeu, ele vai enfrentar adversários mais fortes. Aqui no Brasil, ele tem mais chance de mostrar o trabalho dele. Então, esse fator do Everton Cebolinha não ligar apenas para o dinheiro, porque ele negou uma proposta de 12 milhões do Al Hilal, e se preocupar com o aspecto desportivo, deixando claro, nem foi o Benfica que negou essa proposta do Al Hilal, tá? Foi o Everton Cebolinha e o empresário do Everton Cebolinha. O Benfica nem chegou a negar, mas também acho que negaria. Então, o que acontece? O Braz sai do Brasil para Portugal, sabendo que não vai ser bem recebido. O Benfica não vai facilitar as negociações. E só para vocês terem uma ideia dos valores, isso a gente já disse aqui, a gente trouxe em primeira mão, gente, que o Cebolinha tinha sido procurado pelo Flamengo e que seria difícil. Hoje, muita gente fala isso, mas repetindo o que a gente disse há alguns dias. E quem acompanha todas as nossas lives sabe disso. Tá bom? A gente pode até provar. Só pegar e colocar no Instagram quando que a gente deu essa notícia. Agora, o que acontece? O Benfica contratou o Everton Cebolinha por cerca de 22 milhões de euros. Isso dá o equivalente a uns 120 milhões de reais, é isso, Tiaguinho? Eu vou até pedir para o Thiago fazer a conta, eu até vou fazer aqui, ó, 22 milhões de euros, que foi o que o Cebolinha, o valor que o Cebolinha foi contratado pelo Benfica, dá cerca de 130 milhões de reais. Então, o Benfica, ele contrata o Cebolinha por cerca de 130 milhões de reais e provavelmente ele não vai vender o Cebolinha ou negociar o Cebolinha por um valor tão abaixo desse.
Então, seriam valores muito altos. O Marcos Braz não vai ser recebido no Benfica. Então, é uma negociação difícil. Porém, se o Marcos Braz está indo, é porque ele sabe que tem uma possibilidade de acordo. Deixando bem claro, hoje o Juliano Bertolucci, que é um dos grandes empresários brasileiros aí no futebol, é o maior. Ele é o maior empresário brasileiro no futebol hoje. É um cara que tem muita entrada nos grandes clubes da Europa. E ele hoje é muito bem relacionado com o Flamengo. Até porque Davi Luiz é jogador do Juliano Bertolucci. Andreas Pereira é jogador do Juliano Bertolucci. Thiago Maia é jogador do Juliano Bertolucci. Ele participou, inclusive, se eu não me engano, da negociação do Gabigol. Ele não é um empresário do Gabigol, mas participou. É um empresário com muita abertura e que provavelmente vai ajudar muito o Flamengo nessa negociação. Por quê? Porque o Juliano tem muito boa relação dentro do Benfica. É um dos clubes nos quais o Juliano tem muita influência. Então, se o Marcos Braz está indo até lá, mesmo sabendo que vai ser mal recebido, mesmo sabendo que o Everton Cebolinha é muito caro, é porque ele tem otimismo na negociação. Ele tem o otimismo na negociação. E o Cebolinha é o único nome que não é sigilo absoluto nessa viagem. O Flamengo não vai apenas atrás do Cebolinha. Agora, o Flamengo iria tentar um empréstimo, só que o Benfica já deixou claro nos bastidores que não vai aceitar um empréstimo, a não ser que seja um empréstimo remunerado, ou seja, que o Flamengo pague um valor alto por esse empréstimo e tenha uma cláusula de obrigatoriedade de compra. Ou seja, o Flamengo não teria que gastar essa grana pesada hoje para comprar o Everton Cebolinha, mas teria que gastar depois desse período de empréstimo, que seria uma tentativa do Flamengo de 1 ano. Chegou-se a surgir nos bastidores o valor, tá, desse empréstimo, que seria de cerca de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros seria o valor só do empréstimo para 1 ano, além dos salários do jogador. Porém, é nítido hoje, é bem claro hoje, o próprio Marcos Braz sabe que o Flamengo não vai conseguir o Everton Cebolinha por empréstimo. Então, o Flamengo vai disposto a negociar pelo Everton Cebolinha, a tentar comprar o Everton Cebolinha ou fazer um empréstimo remunerado com uma obrigatoriedade de compra. Esse, galera, é o foco principal do Flamengo, tá? É um empréstimo e depois uma cláusula de compra. Porém, são valores muito altos. O que o empresário do Cebolinha falou pra gente aqui na live já algumas vezes é que tanto ele quanto o Everton Cebolinha, eles veem o Flamengo com muito bons olhos. Não seria uma decisão do Cebolinha decidir ficar no Benfica para permanecer na Europa. Não. Ele vê como uma grande opção o Flamengo, como uma chance de ir para a Copa do Mundo, como uma chance de ganhar uma visibilidade ainda maior. Porém, os valores são obstáculos, tá? Eles são obstáculos. Hoje o Cebolinha recebe na Europa um salário de um pouco superior a 1 milhão de reais. Além disso, está numa oitavas de final de Champions League, passou num grupo dificílimo com Bayern de Munique e Barcelona. Agora, ele e o empresário, eles não veem com maus olhos voltar para o futebol brasileiro sendo o Flamengo. O próprio Márcio Cruz falou para a gente aqui na live que ele vê o Flamengo como um time diferente hoje, que dá muita visibilidade, que o jogador pode despontar e outra, que disputa títulos importantes. Então, o fato de ser ano de Copa do Mundo é muito importante para o Flamengo. É um fator muito determinante para o Flamengo. Por quê? Porque o jogador ele sonha ainda com a Copa e isso é discurso, é declaração do seu empresário. Vale lembrar, galera, que o Cebolinha ele foi um dos destaques da seleção brasileira, campeã da Copa América em 2019, foi um dos jogadores mais decisivos, o eleito craque da competição foi o Daniel Alves, mas o Cebolinha brilhou para o mundo naquela competição. Foi a partir daí, inclusive, que começaram a surgir propostas pelo Everton Cebolinha, que o Grêmio começou a receber propostas. Então, o Cebolinha, ele sabe que ele tem chance na seleção brasileira. Por quê? Porque ele é um cara querido pelo Tite. O Tite convocou ele para a Copa América. Ele deu conta do recado. Ele foi decisivo. Então, o fator Copa do Mundo ele pode ser muito determinante para o Flamengo.
pode ajudar muito o Flamengo, até porque o Everton Cebolinha sabe que ele é um cara querido pelo Tite. O Daniel Oliveira, ele manda o primeiro superchat da nossa live. Muito obrigado, Dani, pelo seu superchat. Ele manda: significa nada como um dia após o outro. Thiago Mendes. Olha aí, ó, o Thiago Mendes é um nome que já foi ventilado no Flamengo, porém, com o Lyon perdendo o Bruno Guimarães, as condições ficam ainda mais difíceis do Lyon liberar o Thiago Mendes nesse momento. Ele vendeu o Bruno Guimarães por uma fortuna aí para o Newcastle agora, né? O Bruno Guimarães foi por uma fortuna ao Newcastle, que é o novo clube bilionário da Europa, comprado pelo príncipe, né, da Arábia Saudita. E o Thiago Mendes, volante. Saindo o Bruno Guimarães, é muito difícil que o Thiago Mendes saia hoje do Lyon. Inclusive, o Júlio Miguel Neto, que é meu irmão, que faz as lives aqui comigo, fala constantemente com a esposa do Thiago Mendes e ela deixa claro que o momento não é muito favorável para a saída do Thiago Mendes do Lyon. Agora, no ataque, a prioridade é o Cebolinha. Não é o único alvo, porque o Flamengo sabe que é uma negociação difícil, mas é o único nome que já está exposto, que as pessoas já sabem, que o Flamengo vai atrás. Os outros nomes que o Flamengo vai atrás nessa viagem para a Europa, eles são muito sigilosos. O Flamengo está mantendo um sigilo total para não atrapalhar as negociações. Porém, alguns nomes surgem para essa viagem para a Europa. Como eu disse antes, um dos nomes que surgem aí no Flamengo com força, um deles está no Brasil, que é o Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, foi recentemente convocado para a seleção brasileira pelo Tite. O Léo Ortiz tem 26 anos, se eu não me engano, Thiaguinho, apura aí para mim, ele tem 26 anos, ou seja, já não é um garoto, mas está numa idade boa, e ele custa hoje 8 milhões de euros. É o valor que o Red Bull Bragantino define para o Léo Ortiz. Pode ser que o Flamengo consiga negociar? Pode. Agora, é um nome muito forte no momento. Se eu não me engano, é o único nome brasileiro forte que o Flamengo ainda cogita, é o Léo Ortiz. E eu acho que os outros nomes estariam na Europa, tá? O que dificulta uma possível negociação com o Léo Ortiz? O valor, porque o valor dele é muito alto. E, sendo sincero, o Bragantino não precisa de dinheiro. O Bragantino não precisa de dinheiro hoje. Essa é a verdade. É um dos clubes mais ricos aí do futebol brasileiro, mais organizado. Então, não é aquele clube que tem que vender jogador desesperadamente para fazer caixa. Isso joga contra o Flamengo nessa negociação. O valor muito alto, claro, porque a gente fala aí em 8 milhões de euros o valor do Léo Ortiz hoje. Se o jogador vale 8 milhões de euros, o Red Bull não venderia por tão menos do que isso. Então, o que acontece? O Léo Ortiz, além dessa dificuldade, tem uma outra dificuldade, que é a situação do Red Bull, geralmente, ele tentar negociar seus jogadores com o exterior, inclusive com os clubes onde o Red Bull também atua. Tem o Red Bull Leipzig, tem o Red Bull Salzburg, tem alguns clubes do Red Bull na Alemanha, na Áustria, que geralmente negociam esses jogadores. Então, essa tendência do Red Bull de contratar jogadores que podem ser negociados por um valor maior, de revelar jogadores para vender para o exterior, isso dificulta, sim, uma possível abordagem do Flamengo. Então, o que acontece? O Léo Ortiz é um nome, mas é um nome tão difícil quanto os jogadores que estão na Europa, por ser valioso, por ter sido recentemente convocado para a seleção brasileira, pela política do Red Bull, de não costumar negociar jogadores com o futebol nacional. Agora, essa ida para a Europa, o Flamengo tem aí algumas abordagens que a gente vai deixar claro nessa live. Galera, já somos 5 mil pessoas simultâneas e eu peço para você, eu estou fazendo programa jornalístico hoje na Jovem Pan desde 2 horas da tarde. Fiz programa 2 horas, fiz programa agora às 6 horas da tarde, acabou às 7h30, saí e vim direto para a live. Por quê? Pelo meu comprometimento aqui com o canal Pilhado. Então eu peço para você que está nessa live, deixa o seu like e se inscreva no canal Pilhado. Isso é muito importante.
Se você é uma dessas 5.000 pessoas, se inscreva aqui no canal, dá essa moral pra gente, manda superchat quem puder, que ajuda muito na nossa monetização. E deixando claro o que o Flamengo busca no exterior, a gente tem alguns nomes. Primeiro, Cebolinha, claro que é o único aí já aberto, que a torcida, inclusive, já sabe, que a mídia já sabe, afinal, o único canal onde o empresário dele falou diretamente, sem ser fontes indiretas, foi aqui o canal Pilhado, por meio do Júlio Miguel Neto. Foi o único canal que falou diretamente com o empresário do Everton Cebolinha e ele confirmou essa negociação. O Júlio Miguel Neto conversou com ele e aí ficou claro para todo mundo que o Cebolinha era um alvo. Muita gente ironizou a gente e depois, se fufu, essa é a verdade. Ironizaram, falaram que era fake news, depois todo mundo começou a correr atrás, aí eu não vi os engraçadinhos falando de fake news. A gente trouxe em primeira mão aqui, e o que acontece? Esse fator Cebolinha, ele cobre um pouco os outros nomes. Ele acaba sendo positivo para a diretoria do Flamengo. Porque os outros nomes que o Flamengo passa a abordar num sigilo absoluto, eles ficam escondidos. Alguns nomes, um deles é o volante, né? Eric Pulgar. Ele joga na Fiorentina da Itália, é chileno, é um dos desejos do Flamengo. Agora, também seria um jogador caro. Pode ser um dos jogadores que serão procurados nessa viagem. Muita gente pergunta sobre o Vidal. Eu não acho impossível, tá? Não é porque não é um nome que está surgindo, que a diretoria não está citando. Por quê? O Vidal não está bem na Inter de Milão, não está nada bem na Inter de Milão. A Inter de Milão já tentou algumas vezes se livrar do Vidal e não conseguiu. Agora, é um jogador... Thiago, vê para mim, por favor, qual é o salário do Vidal. Eu quero saber o salário do Vidal e até quando vai o contrato dele com a Internacional. Isso é muito importante a gente saber. Se eu não me engano, o contrato dele com a Inter, ele acaba no meio desse ano, tá? Eu acho que acaba no meio desse ano o contrato do Vidal com a Internacional. O Thiaguinho já está vendo ali. O Vidal é um jogador que na Internacional ele não ganha, pode ter certeza, menos do que 3 milhões de reais por mês. Não ganha, porque você tem que converter o euro. Eu acho que até mais do que isso. Deve ser aí uns 3 milhões e 500 mil reais por mês. Só que o Vidal já deixou claro que ele sonha jogar no Flamengo. O Vidal jogou com o Renato Augusto, né, no Bayer Leverkusen. O Renato Augusto falava muito do Flamengo e o Vidal tem essa vontade. Se ele tem essa vontade, o momento é agora. Me desculpa, o momento é agora. Porque ele está em baixa, não vem com moral na Internacional. Tanto a torcida quanto a diretoria da Internacional estão loucos para se livrar do Vidal. Essa é a verdade. A Internacional tentou porque tentou negociar o Vidal nos últimos meses, nos últimos anos até. Tentou negociar o Vidal. E o Vidal já está com 34 para 35 anos. Então, é uma situação que ou é agora ou não é mais, porque daqui a pouco ele já vai estar muito velho. O Thiago me mandou aqui, o contrato vai até 30 de junho de 2022. Então, a gente cravou. O contrato do Vidal se encerra no meio desse ano, 30 de junho de 2022. Agora, olha o salário do Vidal. Eu vou fazer aqui, é 460 mil euros por mês. Eu vou fazer essa conta aqui para vocês terem ideia do quanto esse cara ganha. O Vidal hoje ganha cerca de 2 milhões e 900 mil reais de salário. Quase cravei, eu falei 3 milhões. O Vidal hoje, se você converter o euro para real, ele ganha 2 milhões e 900 mil reais por mês. Ou seja, ele teria que abrir mão de muito dinheiro para vir para o Flamengo. Primeiro, poderia assinar um pré-contrato, né? Quando você já tem só 6 meses para encerrar seu contrato, você pode assinar um pré-contrato com outro clube. Ou seja, ele pode sair de graça para o Flamengo. Isso é uma situação muito interessante até para o torcedor saber. Quando um jogador ele já está com o encerramento do contrato, o clube não precisa comprar. Ou seja, ele só vai ter o custo com o salário do Vidal. Se o Flamengo não tem que pagar para comprar o Vidal, ele pode gastar mais com o salário.
mas eu não acho que o Flamengo conseguiria pagar mais de 1.200.000 por mês para o Vidal. Hoje, o salário dele é de 2.900.000. É o que eu sempre falo aqui. Quando você tem um jogador que recebe em euro, é muito difícil você tirar esse cara da Europa. É muito difícil. Por quê? Porque esse cara está estável. Esse cara, a conversão da moeda é surreal. 1 euro vale R$ 6,30. Então, você multiplica isso, é uma concorrência desleal. É muito difícil você tirar o Vidal da Europa. Agora, é outro jogador que não vem recebendo chance. É um jogador que está deixado de lado no Inter de Milão. É um jogador vaidoso. Eu, inclusive, conheci o Vidal pessoalmente, porque eu fui lá, eu entrevistei o Vidal, inclusive foi aqui no canal Pilhado que ele falou que queria jogar no Flamengo. E é um cara que você vê que é vaidoso. É um cara que é competitivo. É um cara que quer sempre estar em alto nível. E na Internacional, e sendo sincero, ele está encostado. Ele está deixado de lado. Então, o Vidal é uma possibilidade? É, claro que é uma possibilidade. Primeiro, porque o Flamengo já negociou com o Vidal. Ou seja, já tem o contato. O Flamengo, quando o Vidal falou que queria jogar no Flamengo, já houve uma sondagem no Vidal. Então, contato já tem. Vontade do jogador, ele já deixou claro que tem. Então, e a diretoria vai viajar para a Europa, então eu acho que pode ser um nome, até porque o Paulo Souza já deixou claro que quer um volante e já aprovou o nome do Vidal. É um nome que interessa ao Paulo Souza. Agora, é caro, exigiria uma mega negociação, porque não seria fácil fechar com o Vidal. Mas quando me perguntam aqui se há uma possibilidade, a chance é agora. Por quê? Porque está no final do contrato. O contrato do Vidal, como eu já disse aqui, se encerra no dia 30 de junho de 2022. Então, se o Flamengo ele tem algum objetivo de contratar o Vidal, essa contratação teria que ser agora, teria que ser nesse ano. Porque depois, se o Vidal fecha com outro clube, ele faria aí um contrato de pelo menos 2 anos, porque o Vidal, mesmo já mais velho, não é o tipo de jogador que vai fechar um contrato de um ano apenas. E aí, ele fechando o contrato com outro clube, aí o Flamengo teria que pagar a compra, teria que desembolsar uma grana pesada para contratar o jogador. Ele, nesse momento, já poderia assinar um pré-contrato, porque só faltam 6 meses, menos de 6 meses, faltam 5 meses de contrato, e aí poderia ser um alvo do Flamengo. A Maia Marques de Oliveira, muito obrigado pelo seu superchat, Maia. Superchat hoje está fraco. Quem puder, pô, manda superchat aí para dar moral pro canal. Tô trabalhando aqui o dia inteiro e ainda tô na live aqui no canal Pilhado. Ela pergunta: Balbuena e Cebolinha só. Não precisamos de volante. O Balbuena é um zagueiro que é muito pedido pela torcida do Flamengo, tá? Muito pedido pela torcida do Flamengo, o Balbuena, constantemente. Lembrando, o Balbuena brilhou no Corinthians, foi para o West Ham da Inglaterra, e nesse momento ele está onde, Thiago? Me manda o clube que o Balbuena está nesse momento. Ele do Corinthians foi para o West Ham, ele foi muito bem no Corinthians. Do Corinthians, ele foi para o West Ham da Inglaterra, que é um time que está numa excelente fase nesse momento agora. E eu queria, inclusive, passar detalhes, né, para a galera sobre o Balbuena, porque é um jogador... Agora, eu ainda não escutei nos bastidores, tá? Esse interesse do Flamengo no Balbuena. O Balbuena, que tem 30 anos, tá? Ele é paraguaio, tem 30 anos de idade, é um zagueiro constantemente lembrado pela torcida do Flamengo, tá? O Balbuena. Agora, tem nomes de zagueiros mais fortes do que o do Balbuena nesse momento. O Balbuena do Corinthians, ele sai pro West Ham da Inglaterra e hoje ele está no Dinamo de Moscou, tá? Ou seja, tá ganhando muito dinheiro. Futebol russo paga muito bem e, além de pagar bem, paga bicho. Eles ganham bichos gigantes aí pelas vitórias, tanto o futebol russo quanto o futebol da Ucrânia. Eu vou até perguntar para o Thiago se tem como a gente descobrir qual é o salário do Balbuena hoje. Como a gente trouxe aqui, o salário do Vidal é de quase 3 milhões de reais. O Vidal ganha na Internacional R$ 2.900.000 por mês. Ou seja, esse cara abriria mão de tanto dinheiro para defender o Flamengo? Ele está encostado e o contrato vai acabar. Isso são situações que ajudam. Então, o Balbuena,
É um jogador que não tá mal no futebol, tá? No futebol russo. E ele vale hoje, de acordo com o Transfer Market aí, né, o site, ele vale 6 milhões de euros. Agora, Thiago, a gente teria que saber também até quando vai o contrato do Balbuena, né? Até quando vai o contrato? Porque ele vale 6 milhões de euros, mas se esse contrato se encerrar, ele pode fechar de graça com o Flamengo. O que eu peço para vocês, 6.100 pessoas simultâneas, deixem seu like na live, é muito importante, e se inscreva no canal Pilhado. Isso é muito importante para a gente, tem um botão vermelho aí, inscrever-se, é só você clicar nele que você ajuda muito no nosso crescimento. Então, Maia, deixando claro aqui a resposta, o Balbuena não é um nome muito ventilado nesse momento, dentro do Flamengo, não é. Há nomes mais ventilados, há nomes mais fortes para a zaga do que o do Balbuena, mas é um nome sempre lembrado. É um nome sempre lembrado pelo torcedor, porque foi muito bem no Corinthians e pode não ser um jogador tão caro, mas eu acho que, sendo do Dinamo de Moscou, vai valer um dinheiro. Um abraço para o Alessandro da Silva, mandando $5 no Superchat. Ele nem mandou um comentário, então foi só para ajudar mesmo. Muito obrigado, Alessandro, pelo seu carinho. E olha o Rudy esse Masek, ó, sempre arranjando treta. Traz o Greenwood, brigador. 3 jogos bons que fizer. A galera até canta o nome dele, o Greenwood, que foi acusado hoje pela namorada, né? De agressão. A namorada dele postou vídeos sangrando e é o Rudy fazendo aqui sua graça. Pablo, ex-Corinthians, é uma possibilidade. O André Brandão está trazendo outro nome aí. O Pablo, ex-Corinthians, também já foi ventilado, tá? Ele está, nesse momento... Onde é que ele está, Thiago? O Pablo? O Pablo jogou muito bem no Corinthians, também está na Europa, mas, ó, um nome que é forte nos bastidores é o do Gabriel Paulista, tá? O nome do Gabriel Paulista é bem forte nos bastidores do Flamengo. O Pablo está no Lokomotiv, também da Rússia, e dificilmente eu acho que o Pablo fecharia com o Flamengo. Por quê? Porque o Lokomotiv ele acabou de perder o Murilo, que é um zagueiro jovem, era um zagueiro importante e que ele perdeu para o Palmeiras. O Murilo tem 24 anos, jogou no Cruzeiro, e ele foi aí lembrado, e ele foi para o Palmeiras. Então, o clube acaba de perder um zagueiro para o futebol brasileiro, eu acho que seria muito difícil perder outro. A situação do Gabriel Paulista já é um pouco mais cômoda. Também vou pedir para o Thiago para ele colocar no banner aqui a situação do Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista ele está no Valência, é um jogador em atividade no futebol europeu, não é um cara que está encostado, porém é um nome que vem sendo ventilado nos bastidores do Flamengo há algum tempo, o Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista, que já é um jogador rodado na Europa. Eu vou até pegar aqui o histórico dele para vocês saberem detalhes. E o Gabriel Paulista, ele tem uma dificuldade, que ele provavelmente viria por empréstimo ou compra. Por quê? Porque o contrato do Gabriel Paulista ele vai até o meio de 2024. Quando o contrato vai até o meio desse ano, já é mais fácil, porque o jogador pode assinar um pré-contrato e pode ser transferido de graça, ou seja, não tem o valor de compra. O Gabriel Paulista é um alvo do Flamengo, sim, mantido em sigilo, mas que a gente sabe que é um dos alvos do Flamengo. É um jogador que é rodado na Europa, tem muita experiência, mas que também seria caro. Por que o Flamengo está deixando tanto as negociações para essa última hora? Fica muito claro isso. Porque vai fechar a janela de transferências na Europa. E eu dizia isso aqui no canal Pilhado, quando ninguém falava sobre esse assunto. Quem me acompanha sabe. Eu falava que eu tinha falado com uma fonte minha no Flamengo, e ele me perguntou, Thiago, eu sei que vocês estão criticando pela demora nas contratações, mas você já parou para perceber que isso pode ser uma estratégia porque vai fechar a janela europeia? E depois muita gente falou sobre isso. O que acontece? Fechando a janela europeia, que vai fechar agora, no dia 31 de janeiro, amanhã, fechando essa janela, os jogadores eles não vão ter mais opções de transferências na Europa. Então, eles perdem muita opção. Assim, o que acontece com o valor? O valor do jogador diminui.
Então, o que pode ter parecido uma demora do Flamengo pode ter sido uma sacada de gênio. Essa é a verdade. Por quê? A janela europeia fecha, o valor dos jogadores diminui e aumenta o poder de barganha do Flamengo nas negociações. Isso eu trouxe numa live, vocês sabem disso, há cerca de 5 dias que eu falava sobre isso. Que estava parecendo ser uma estratégia que uma fonte ligada ao Flamengo me deixou claro que era uma estratégia do Flamengo. E está confirmado, porque os dirigentes estão viajando agora para a Europa, vão chegar lá só depois do dia 31, quando a janela europeia já fechou, e é uma situação onde eles vão poder barganhar mais. Por quê? Porque o jogador não vai ter mais tantas outras propostas. E propostas, muitas vezes, desleais, se você perceber que o clube europeu paga em euro e o Flamengo paga em real. Aqui eu quero deixar tudo bem claro para vocês. A janela europeia, ela fecha amanhã. E aí os jogadores... E outra, a janela árabe também fecha amanhã. Então, o Flamengo ou qualquer outro clube brasileiro, ele perde nesse momento os seus principais concorrentes nas compras pelos jogadores. Ó, o Al Hilal, que é árabe, ofereceu 12 milhões de euros para o Cebolinha. Levou o Michael. O futebol europeu, são muitas propostas, muitas sondagens. Agora não. Agora fez o funil. Agora só restou para os jogadores que o Flamengo vai atrás a América do Sul. Então fica muito mais fácil, até porque com qualquer clube da América do Sul, o Flamengo pode bater de frente. O Flamengo pode disputar. O Flamengo pode oferecer, pode entrar numa disputa pelo jogador já com o futebol europeu. E com o futebol árabe, é muito difícil você bater de frente com relação a dinheiro. É muito mais dinheiro e você ainda tem a conversão da moeda. Ou o dólar, ou o euro, e o real fica para trás em qualquer uma das duas. O Moisés Henrique, mandando o superchat dele, muito obrigado, Moisésinho, pela sua ajuda aqui ao canal. Ele manda, Flamengo deveria ir atrás do Léo Ortiz ou do Cuesta. Já chega de volante e um reserva imediato para o Arrascaeta, porque o Diego já está com idade alta. Moisés, vamos lá. O Léo Ortiz, há uma possibilidade, é um nome que ganhou muita força dentro do Flamengo nos últimos dias, o Léo Ortiz. É um jogador que está em alta, que foi convocado recentemente para a seleção brasileira, que vem sendo observado também pelo futebol europeu, e é uma possibilidade. Mas é o que eu falei aqui, é um jogador muito caro. É um jogador que custa hoje 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. E para vocês terem ideia, que a gente estava falando aqui do Gabriel Paulista, o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Ou seja, não dá para assinar pré-contrato. Não vai sair de graça. E o valor dele é muito alto. Se você for ver o valor dele no Transfer Market, é de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, o equivalente aí a 60, 61 milhões de reais. O Flamengo, cara, se o Flamengo for para contratar pelo menos 2 jogadores, vai gastar muito dinheiro. Vai gastar muito dinheiro. E isso não é segredo. O Flamengo vai atrás de um zagueiro, vai atrás do Cebolinha, vai atrás de algum outro atacante rápido, se o Cebolinha não fechar com o clube, e vai atrás de um volante. Muita gente pergunta, mas precisa de um volante? Também não acho a posição com mais emergência, mas o treinador pediu. As posições que o Paulo Souza pediu prioridade foram zagueiro, atacante rápido pelas pontas e um volante. Eu já disse aqui, antes da contratação do Marinho, que eu tinha recebido a informação que o Flamengo faria 4 contratações. 4 contratações. Uma já foi, o Marinho. Será que pintam mais 3? Pelo menos mais 2 a gente sabe que vão acontecer. O Flamengo mantém os nomes em sigilo absoluto, não quer revelar, só um nome. Só o nome do Cebolinha, né? Que vazou, inclusive graças a gente aqui do canal Pilhado, que a gente falou com o empresário do Cebolinha, a gente foi direto na fonte, mas o Flamengo ainda vai atrás desses outros jogadores. Então, alguns nomes que a gente trouxe aqui. Gabriel Paulista, Eric Pulgar, Vidal como possibilidade e não como que já houve uma sondagem, mas seria o momento do Flamengo ir atrás do Vidal.
É a grande hora. É o que eu falo. Se for para contratar o Vidal, se for para ele realizar esse sonho que ele fala de jogar no Flamengo, é agora. Porque o contrato com a Internazionale se encerra no meio do ano, ele sairia de graça, o Flamengo não precisaria pagar uma fortuna pela compra do jogador, e aí gastaria com o salário. Não gastando com a compra, o Flamengo poderia gastar mais com o salário do Vidal, que hoje é de 2.900.000 reais. Claro, ele ganharia perto disso no Flamengo? Óbvio que não. Mas é só para dar uma dimensão de como um jogador como o Vidal pode ser caro para o Flamengo. Tem ainda um outro nome, antes de eu ler aqui os superchats, que já tem uma filinha de superchat, graças a Deus que isso ajuda muito o canal, e eu vou ler aqui todos os superchats. Um outro nome seria, que a gente levantou aqui, mas que é menos provável, porque é um jogador muito caro, é o do Felipe, tá? Zagueiro, que foi do Corinthians, brilhou no Corinthians. Hoje ele está no Atlético de Madrid. O Felipe ainda é muito valorizado na Europa. E deixando claro, recentemente saiu na imprensa espanhola que o Atlético de Madrid tem um interesse em renovar com o Felipe. A partir do momento que o Atlético de Madrid se interessa numa renovação, fica muito difícil para o Flamengo acertar com o jogador. Tem uma possibilidade, por causa de Copa do Mundo, é o Juliano Bertolucci, o empresário do Felipe, que é esse cara que eu já falei, é um empresário que é o maior empresário brasileiro na Europa, no futebol europeu, e está com muita abertura no Flamengo. Agora, o Felipe é muito difícil, porque é um jogador caro, é um jogador que o Atlético de Madrid já se mostrou de prontidão para renovar o contrato. Então, a partir do momento que o clube europeu quer renovar, fica muito difícil para o clube brasileiro. Eu acho que o Gabriel Paulista seria uma opção mais viável para o Flamengo. O Alfredo Nunes manda aqui para a gente, ó, no gol temos problemas. Diego Alves muito velho e Hugo Neneca muito novo. O que você acha do goleiro Walter do Cuiabá? Cara, acho muito abaixo. Acho o Walter abaixo dos dois goleiros do Flamengo, tá? Dos dois. Acho o Diego Alves, com a idade que ele tem, melhor do que o Walter. E acho o Hugo Neneca, com a idade que ele tem, melhor do que o Walter. Só para deixar clara a minha opinião. Eu nem acho, tá? Discordando um pouco de você, que a posição de goleiro seja uma grande necessidade do Flamengo hoje. Agora, tem a possibilidade, eu até falei com o empresário dele, com o André Bahia, né, que é ex-zagueiro do Flamengo, ele é empresário do Hugo Neneca. Tem a possibilidade do Hugo Neneca ser negociado com o exterior. Provavelmente o Ajax, no meio do ano. Já houve uma procura do Ajax pelo Hugo Neneca, o André Bahia me confirmou que já houve essa proposta do Ajax lá atrás, mas que hoje não haveria essa proposta. Acho, claro, que o André Bahia não me falaria se tivesse essa proposta, apesar de ser parceiro do cara, gostar muito dele, mas atrapalharia uma negociação, né? Se ele vazasse algo para mim. Agora, o que ele me disse, que eu tenho aqui, ó, para falar para vocês, foi o seguinte, ó, vou botar aqui agora. Não estou sabendo de uma possível abordagem agora do Ajax para o meio do ano. Porém, no ano passado, teve a possibilidade sim. Então, o André Bahia deixou claro que ano passado ele foi sondado pelo Ajax e há grande burburinho aí nos bastidores de que o Ajax vai fazer uma nova abordagem ao Hugo Neneca para o meio do ano. Se isso acontecer, aí sim eu acho que o Flamengo tem que ir atrás de um goleiro. Agora, se tiver o Diego Alves, que já renovou o contrato até o fim do ano, apesar da idade dele, se continuar com o Hugo Neneca, são dois goleiros que, na minha opinião, são melhores do que o Walter, que foi levantado aqui no Superchat. O Pai Taon é o novo membro do Clube de Membros do Canal Pilhado. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu carinho. Clube, aí, ó, Pilhado, a chance do Soteldo vir para o Flamengo, ó, o Soteldo, em todo instante, ele foi
oferecido ao Flamengo, tá? Só para deixar claro para vocês. O Soteldo, ele não foi um cara que o Flamengo foi atrás, que o Flamengo fez proposta. Não. O Flamengo foi procurado pelos empresários do Soteldo e ele foi oferecido ao Flamengo. Então, nunca houve uma procura do Flamengo pelo Soteldo. Isso é muito importante o torcedor saber. Então, se há uma chance do Soteldo fechar com o Flamengo, eu não sei. Eu não vou falar aqui o que eu não sei. O Flamengo, em momento nenhum, mostrou vontade de ter o Soteldo. O Soteldo, ele foi oferecido ao Flamengo. Então, é uma situação que eu não sei se aconteceria. Poderia facilitar o fato do Marinho estar hoje no Flamengo? Poderia. Afinal, os dois foram companheiros no Santos, fizeram aquela dupla sensacional na Libertadores de 2020, que quase conquistou a Libertadores pelo Santos, mesmo o Santos cheio de dívida, mas eu não acho que o Soteldo hoje seria um dos nomes mais fortes no Flamengo. Isso para deixar claro aqui para vocês. O Murilo BH, ele manda: fala, pilhado, como é trabalhar com o Mauro? Ele é chato, kkk. Abraços, Murilo. Falando sobre o Mauro César aqui, né? Super tranquilo trabalhar com o Mauro. É um cara que nunca fez nada contra mim, nunca fez nada de mal para mim, muito pelo contrário. A gente já dividiu bancada, né, no Bate Pronto, que é o programa que eu estou fazendo na Jovem Pan. É um programa que, graças a Deus, a Jovem Pan confiou em mim, de meio-dia até 1h da tarde, de segunda a sexta, na TV Jovem Pan e no YouTube. Então, a gente está fazendo esse programa, né, o Bate Pronto. O Mauro César é um dos integrantes da mesa, eu sou o apresentador do programa. Tem também o Vampeta, Mauro Betting, Nilson César. É uma galera polêmica que fala o que pensa, então sempre gera debate, né? Sempre geram ali conflitos no programa. Mas, o Mauro, por enquanto, foi 100% comigo. Não tenho nada para falar dele, muito pelo contrário. E o programa, graças a Deus, está bombando de audiência. Tanto na televisão, a gente subiu muito a audiência, quanto no YouTube, graças a vocês. E eu falo, se você quer um programa raiz, sem babaquice, sem mimimi, sem rabo preso, onde todo mundo pode falar o que pensa, assista a esse programa. É o Bate Pronto na Jovem Pan, que é o nosso novo programa, de segunda a sexta, de meio-dia até 1h da tarde. É na TV Jovem Pan e também no YouTube. O Pai Taon, Soteldo pode pintar, caso o Cebola não venha? Cara, eu acabei de falar. Se ele pode pintar, eu não sei, não é uma das informações que eu tenho, não é um dos nomes que o Flamengo vai para cima, de acordo com o que eu estou apurando, mas ele já foi oferecido ao Flamengo. Se o Soteldo acabar ficando sem clube, porque ele já foi liberado pelo Toronto, não foi para lugar nenhum depois do Toronto. Cara, a pedida do Soteldo para o futebol brasileiro estava muito alta. Por isso que eu acho que nenhum clube fechou com o Soteldo ou mostrou interesse pelo Soteldo. O Soteldo, o que ele ganhava no futebol canadense, ele ganhava 2 milhões de reais por mês de salário. Ele chegou a pedir para os times brasileiros aqui 1.300.000 de salário. Os times brasileiros, me desculpa, não vão pagar isso pelo Soteldo. O Soteldo não vale isso. Você pagar 1.300.000 reais de salário para o Soteldo, quase o mesmo salário que o Gabigol, não vai. O Flamengo não vai pagar isso. Não vai. Como eu acho que grande parte dos clubes brasileiros não vai pagar. E por isso que o Soteldo não fechou com São Paulo, não fechou com o Flamengo e dificilmente vai fechar, a não ser que ele diminua muito os valores. Galera, a gente ainda tem 6.100 pessoas na live. Deixa o seu like. Isso é muito importante. É só apertar o joinha e se inscreva no canal Pilhado. Se você está nessa live e não é inscrito, é muito importante para mim que você se inscreva no canal. Tem um botão vermelho aí, inscrever-se. Só clica nesse botão, você não tem que fazer mais nada, que você vai ajudar muito no nosso crescimento e não custa nada para você. Se você tiver e-mail do Gmail, você pode se inscrever no canal e é só clicar nesse botão inscrever-se. Tem mais superchat aqui, O Daniel Capella, ele manda: como vai ficar esse elenco quando voltar a ser permitido apenas 3 substituições? A nova regra de empréstimos atrapalha o projeto time europeu? Cara, eu acho que esse time ele já tem um elenco. Era o que o Flamengo queria, porque o Flamengo tem muitos jogadores convocáveis.
Inclusive, a CBF fez a palhaçada, só tomando uma liberdade aqui para falar, a CBF resolveu não adiar as partidas dos clubes que vão ter jogadores convocados. O Flamengo pediu, o Flamengo fez um pedido à CBF e a CBF não aceitou. Mais uma vez, a CBF com a sua ditadura, fazendo só o que é importante para ela e prejudicando. O que eu fico puto é isso. A CBF, quando ela não autoriza o adiamento das partidas de times que têm jogadores convocados, eles prejudicam aqueles clubes que mais investem, aqueles clubes que mais possibilitam ao torcedor o espetáculo, que é o que a gente quer ver no futebol. Aí ele vai tirar o Everton do Palmeiras, ele vai tirar provavelmente alguns jogadores do Galo, vai tirar Gabigol do Flamengo, Everton Ribeiro do Flamengo. É uma situação patética, mas então, como o Flamengo ele tem muitos jogadores convocáveis, Daniel, esses jogadores eles vão poder atuar. O próprio Marinho ele não vai chegar como titular absoluto. Isso eu cravo aqui. O Marinho não chega no Flamengo como titular absoluto. Ele vai brigar por uma vaga. Agora, Everton Ribeiro está sendo convocado? Tem vaga para o Marinho. Gabigol sendo convocado? Dá para fazer um esquema ali e colocar o Marinho. Então, o Flamengo tendo tantos jogadores convocáveis, acaba sendo uma opção para todos receberem chances. E é isso que eu acho que vai acontecer. O Fábio Bíblia Online, muito obrigado, Fabinho, pelo seu superchat. Obrigado a todo mundo aí que está mandando superchat. Isso ajuda muito a gente na monetização do canal. Obrigado a você que está na audiência. Somos 6.000 pessoas simultâneas ainda. Graças ao Papai do Céu. Deixa o seu like, tá? Deixa o like na live e se inscreva no canal. O Fabinho Bíblia, ele manda aqui. Pilhado, Santista fala que Flamengo é filial do Santos, porque só tem jogador do Santos. Abraço. Cara, é só jogador do Santos e que rendeu muito no Flamengo, né? Se você for ver, o Flamengo trouxe o Gabigol, que é cria do Santos. Trouxe o Bruno Henrique, que começou a aparecer no Santos. Trouxe o Thiago Maia, Santos. E agora o Marinho. Se você for ver, o Bruno Henrique e o Gabigol já renderam muito. Já valeram muito. O Thiago Maia começou muito bem, não teve tantas chances no fim do ano passado, mas esse ano parece ter muito carinho do Paulo Souza. Então, é uma situação aí. Por sinal, hoje eu conversei com um jogador do Flamengo e ele me falou que o Paulo Souza, o trabalho do Paulo Souza vem sendo visto com muito bons olhos pelos jogadores. É um cara que cobra muito, é um cara muito disciplinado e que gosta de disciplinar, treinos diferentes, é um cara trabalhador, de acordo com o que eles falam, e com um bom ambiente, tá? O Rudi Simasek, ele manda o superchat dele. Muito obrigado, Rudinho, sempre carregando o superchat aqui da gente. Moleque sempre manda mensagem no superchat. Muito obrigado mesmo, ele manda. Iago Pikachu, Santos, goleiro. Luiz Henrique do Flu. Pablo, Riquelme e Denilson. Faz a limpa no Brasileiro e manda o Cebolinha pro inferno. Olha o Rudi Simasek. Mas, Rudi, você falou uns nomes aí que você forçou muito, hein? Forçou muito, na minha opinião. Agora, o Flamengo, como eu já falei aqui, vai para a Europa, tá indo para a Europa e vai haver novidades ainda nessa semana, tá? Essa semana vão ter novidades. O Flamengo vai para conversar com o Cebolinha, mas vai negociar com outros jogadores na Europa. A preocupação da diretoria é a seguinte: Cebolinha já está exposto, então deixa esse cara ser o centro das atenções e a gente vai atrás de outros jogadores em sigilo total, tá? O grande objetivo do Flamengo, nesse momento, é esse. Já que o Cebolinha já explanou, deixa o Cebolinha chamar a atenção de todo mundo, mas os outros nomes vão ser sigilos, assim, absolutos. Essa é a ideia do Flamengo. Agora, a gente sabe que Gabriel Paulista é uma possibilidade na defesa, tá? Jogador do Valência, é uma possibilidade na defesa. Vidal, eu acho que tem a possibilidade, isso não é informação, isso é feeling, tá? Se for para o Flamengo ter o Vidal um dia, é agora. Isso eu já falei. Por quê? O contrato do Vidal se encerra no meio do ano. O Vidal já falou que tem vontade de jogar no Flamengo e é um momento que o Vidal está desvalorizado no futebol europeu. Por quê? Porque ele foi encostado na Internacional.
Vidal não teve muitas chances na Internacional. Então, se o Flamengo buscava uma chance para negociar o Vidal, a chance do Flamengo é agora, tá? A chance do Flamengo é agora. O Vidal está desvalorizado no mercado europeu. O Vidal tem um contrato encerrado no meio do ano e é um jogador que já foi procurado pelo Flamengo. Isso vale a gente deixar claro. Ou seja, o Marcos Braz, ele já tem o WhatsAppzinho, já tem o contato do staff, do empresário. Então, já tem o contato. É um jogador que se interessa em jogar pelo Flamengo e que o contrato se encerra no meio do ano e está desvalorizado na Europa, então o Vidal é sim uma possibilidade. Mas é feeling, tá? Não é informação. Já o Gabriel Paulista é informação. A gente já teve a informação de pessoas de dentro do Flamengo que o Gabriel Paulista é um nome que interessa. Agora, acabei de falar na live para vocês. Tem 31 anos e vale cerca de 10 milhões de euros. Ou seja, seria mais um jogador um pouco mais velho, mais um jogador caro, mesma idade do Marinho, e que viria também por um alto valor, de 10 milhões de euros, o equivalente a 60 milhões de reais. O que a gente sabe é que o Flamengo vai fazer o maior esforço possível para pegar jogadores em fim de contrato, tá? Para pegar jogadores em final de contrato. O Flamengo vai fazer o mínimo esforço possível, o máximo esforço possível para isso acontecer. Por quê? Porque aí você não tem que pagar aqueles valores absurdos pela compra do jogador. Você gasta muito com salário, mas você não paga o valor da compra. Isso aconteceu com o Davi Luiz. O Davi Luiz já estava ali com o seu contrato encerrado, então foi um jogador que veio de graça e que ganha um alto salário. E isso aconteceu com alguns jogadores aí nessa gestão do Flamengo. E é isso que o Flamengo está tentando. E para as pessoas que seguem perguntando aqui por que o Flamengo não vai... Eu até esqueci o que eu ia falar. Por que o Flamengo demorou tanto para contratar jogador? A explicação fica clara e eu já dei essa explicação para vocês há alguns dias e agora a imprensa começa a repercutir essa informação e quem me acompanha sabe, tá? O que acontece? Fechou a janela europeia. A janela europeia, ela fecha agora, no dia 31, amanhã. Quando a janela europeia, ela fecha... Caraca, janela europeia é difícil falar. Quando a janela europeia, ela fecha... Aqui é assim, filho, aqui é a raiz, aqui a gente zoa mesmo. Quando ela fecha, o que acontece? Os clubes europeus não podem mais contratar esses jogadores. Então, é óbvio que o valor de mercado deles diminui. O Flamengo pode barganhar mais. É esse o objetivo do Flamengo. É isso que o Flamengo busca nesse momento. O Flamengo tem o total objetivo de fazer isso, de ir para a Europa no momento em que a janela europeia está fechada. Está fechada. É até um desafio que eu faço para vocês aí, falar janela europeia. Fala, é difícil. Janela europeia, você fala pausado. Agora, janela europeia rápido, enrola a língua, cara. Dá uma enrolada na língua. Então, é o que acontece aí para essa situação. Por isso que o Flamengo demorou um pouco. Eu mesmo fui um dos críticos dessa situação do Flamengo demorar muito para contratar. Eu mesmo critiquei muito isso no começo. E hoje, depois que eu falei com essas pessoas de dentro do Flamengo e que elas me deram essa explicação, eu falei, caraca, realmente é verdade. Realmente o jogador perde o valor, né? Ele diminui muito de valor no mercado, porque ele não pode mais receber propostas da Europa. E o que acontece? O Flamengo vai barganhar mais. Se o Flamengo fechar com bons nomes da Europa, nesse período, realmente a diretoria do Flamengo vai tirar onda nesse aspecto. Vai tirar onda, porque conseguiu negociar, não perdeu os jogadores e pagou valores reduzidos. Eu vou abrir para vocês aqui para ler algumas observações. Já estou vendo muita gente perguntando do Oscar, tá? Do Oscar. E eu vou perguntar para vocês, vou abrir aí para a galera. Primeiro, muita gente mandando aqui, Oscar no Flamengo, vamos lá. Eu acho que de positivo
na situação do Oscar só o fato dele ser empresariado pelo Juliano Bertolucci, tá? O Oscar é empresariado pelo Juliano Bertolucci e pelo Kia Joorabchian. É um cara que foi levado para o Chelsea por eles, para a China por eles, e eles têm uma grande abertura no Flamengo. Agora, o Oscar é muito difícil fechar com o Flamengo. Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque o Oscar, ele tem o 5º ou 6º maior salário do mundo na atualidade. O Oscar, para os chineses tirarem ele do Chelsea, eles gastaram muito dinheiro e pagam muito dinheiro para o Oscar, tá? De salário. O salário do Oscar, para vocês terem uma ideia, na China, ele passa de 10 milhões de reais por mês. 10 milhões de reais por mês. Então, a única chance do Oscar fechar com o Flamengo, e esse nome não, eu não apurei, tá? Não é um dos nomes que eu vejo na mira do Flamengo. Agora, tem muita gente perguntando, por isso que eu estou falando. O Oscar, ele é muito caro. E outra, eu tenho que ver, Thiago, ver quando que encerra o contrato do Oscar. Porque a única chance que o Flamengo teria é se o contrato dele acabar e o time chinês não quiser renovar, ou se o Oscar encher o saco da China e querer voltar para o Brasil. Exemplo, enchi meu bolso de dinheiro, estou bilionário, milionário, muito dinheiro, e eu quero voltar para o Brasil. Chega, agora eu vou jogar, agora eu quero cobrança, agora eu quero jogar no Flamengo, agora eu quero disputar título. Essa é a única chance, porque eu já falei aqui para vocês, o Oscar recebe mais de 10 milhões de reais por mês na China. Vou trazer para vocês aqui, contrato do Oscar vai até 30 de novembro de 2024. 30 de novembro de 2024. Então é muito difícil. É muito difícil para o Flamengo fechar com o Oscar. É muito difícil ter uma negociação, porque os chineses não vão abrir mão desse cara sem muito dinheiro. Gastaram muito para contratar, pagam um salário gigantesco, e aí vão liberar para o Flamengo? Não vão liberar. Agora, se o Juliano Bertolucci fizer uma negociação, se o Oscar quiser voltar para o Brasil, quiser sair da China, mas eu deixo claro para vocês que os valores são exorbitantes, o Oscar não é um jogador barato. Mais um superchat, graças a Deus. Hoje está fraco de superchat. Pô, galera, eu estou trabalhando domingo. Domingo à noite, eu não estou jantando com a patroa, estou em casa. Hoje eu trabalhei o dia inteiro. Vou ser corno, certeza. Eu estava na Jovem Pan às 1h30 da tarde, fiz o programa de 2 até as 3h30. Depois, tive que ver o jogo do São Paulo para fazer o programa pós-jogo do São Paulo. Agora estou na live aqui de novo. Domingo. Não vou, eu já falei, eu não abandono o canal Pilhado, eu estou sempre com vocês. Pode ter Jovem Pan, pode não ter. Eu estou sempre aqui no canal Pilhado com aquele público que é o mais leal ao meu trabalho e que fizeram esse canal crescer tanto. Por sinal, 6 mil pessoas ainda. Todo mundo deixa o like aí na live e se inscreva no canal, porra. Não custa nada. Clica no botãozinho aí, inscrever-se, que você vai ajudar muito no nosso crescimento aqui no YouTube. E quem está no Facebook, temos aí 1.100 pessoas simultâneas no Facebook. Curta a nossa página, a página do canal Pilhado no Facebook. Compartilhe o link com a galera, porque a gente está crescendo muito também no Facebook, graças a vocês. O Thiago Mokva, ele manda, Pilhado, fala Aspilicueta. Esse eu falo mole. Sai na próxima janela europeia rápido, kkkk. Janela europeia que é foda. Mas Aspilicueta sai bonito. Ele é um brincalhão, né? 1h05 de live. 1h05 de live. Me deixou sozinho aqui. Aí, com 1h05, ele aparece para trazer alguma novidade. Fala, Julinho. Fala, lindo. Porra, vou te falar, só porque eu amo você pra caraca mesmo, cara. Porra, mas você me ama pra caraca? Cara. Eu fiquei falando sozinho, muito? 1h05. Você sabe a correria que eu tô, né, seu puto? Eu sei, você tá de mudança. Então eu falei, cara, eu vou entrar lá, ele tá ao vivo, eu vou lá agora. Batemos 6.400 pessoas simultâneas. Tá? A gente está com 5.800. Tem alguma novidade, Júlio, para trazer para a galera?
Em relação ao mercado da bola, Thiago, eu tava te acompanhando, né? Porque eu tô no celular. Até onde eu tô tá sem internet, eu tô só pelo celular mesmo, mas estava escutando, né? Você falando sobre a situação do Gabriel Paulista e tudo, né? Cara, o certo é que o Marcos Braz, eu falei com algumas pessoas hoje ligadas ao Flamengo, eles realmente não estão indo lá para a Europa só para contratar ou tentar contratar o Everton, né? Então, muitas pessoas começam a falar sobre vários nomes. Gabriel Paulista, Felipe para a zaga, que ainda não renovou ainda com o Atlético de Madrid, é muito difícil. Aí volante tem o Eric Pulgar, né? Hoje a gente falaram sobre a situação do Léo Ortiz, que a gente falou aqui também na live, lembra? Então, assim, o certo é que hoje o goleiro, a função de goleiro, muita gente perguntando, porque como ele estaria em Portugal, disseram que ele poderia estar negociando com o Marquezin também, né? Mas não, a informação hoje que a gente recebeu é que o Flamengo não vai procurar goleiro. Parece que novamente tirou essa ideia de contratar goleiros. Então, vai lá para a Europa para deixar bem encaminhado alguma situação também para o meio do ano. E aí eu fui perguntar, mas aí qual é a posição? E aí surgiram vários nomes, já especulado também à tarde. Né? O próprio Thiago Mendes, novamente, volta a ganhar força, volante do Lyon. Né? O Lyon, que acabou de negociar o Bruno Guimarães com o Newcastle. E aí essa situação, o Thiago Mendes poderia ter mais oportunidades. Mas parece que também é um jogador que agrada a diretoria do Flamengo já desde a janela passada. Né? O Flamengo vai tentar a contratação desse atleta já nessa janela. O Flamengo vai tentar trazer o empréstimo do Thiago Mendes, é uma notícia atualizada aí. O Flamengo vai tentar o Thiago Mendes novamente. Tentei falar com a esposa dele, a Kelly Mendes, via Instagram. Então, Júlio, provavelmente amanhã a gente pode ter novidades sobre isso, porque a gente vai tentar entrar em contato com a esposa do Thiago Mendes. Vou tentar falar com ela. Ela sempre responde, ela é gente boa pra caramba. Tava até falando com o César Fábio agora, antes de entrar aqui, que ele mandou a mensagem. Estava lá com o Douglas, ele te mandou um abraço. Ele está aqui no Rio. Não, eu vou colocar, ele vai me mandar exclusivo o Legal. que o Douglas falou sobre o Flamengo. Ele falou. Bacana. E aí, sobre a Kelly Mendes, ela assim, ela é bem solícita, ela fala mesmo, né? Ela fala o que ela pensa e fala o que está acontecendo. Mandei mensagem, ela não respondeu, mas o Flamengo, segundo algumas pessoas bem próximas, falaram que o Flamengo pode tentar uma investida novamente. É um nome que era muito badalado e ventilado no meio do ano passado, e esse ano, você vê, o pessoal não está falando muito nele. Então, ele poderia ser um desses nomes que pouco a diretoria está se pronunciando. Como eu vou dizer? Está se pronunciando, está se ventilando no Flamengo, mas pode ser que ele seja esse alvo aí secreto que a diretoria está tentando que não vaze a informação, mas a gente tenta sempre buscar aqui e ali, os caras tentam não vazar as informações, o Everton Cebolinha sempre aqui em primeira mão, sempre trazendo, e agora todo mundo está comentando, né? Inclusive ele está indo lá para a Europa, mas não é só para o Everton não, Thiago. Você tinha até falado isso em lives anteriores, que podia ser uma cortina de fumaça. Cortina de fumaça não é porque o Everton é alvo, sim, é um dos principais. Não. E, obviamente, por Lisboa se acede, né? Usar muito o Everton para esconder os outros. Amenizar, exato. É uma cortina de fumaça para outras situações, perfeito. E o Thiago Mendes voltou a essa situação aí. Pode ser que ele seja um volante que o Flamengo possa tentar ainda para essa temporada. Lembra vocês que a janela fecha amanhã, dia 31, para a Europa, né? De Europa para a Europa. O que pode só pesar da situação do Thiago Mendes é que o Newcastle acabou de contratar o Bruno Guimarães, que é do Lyon, né? Então, de repente, o Thiago Mendes vai ter um pouco mais de oportunidade. Mas vamos aguardar. O Thiago Mendes, essa informação é que ele volta à pauta, o Flamengo volta a cogitar a possibilidade de contratar o Thiago Mendes por empréstimo. O Rudi Simasek sempre zoando. Castigo por desmerecer o Super Pikachu. Ainda contratava o Benevenuto junto. Olha aí ele falando também do zagueiro. Eu não sei porque eu estou na correria aqui. Acho que o Soteldo foi anunciado no Tigres, não foi? Não sei. E me Depois dá uma olhadinha aí, que eu tô totalmente fora aqui, eu tô off. E como eu te falei, só entrei, meu irmão, porque, eu tinha que dar essa informação do Thiago Mendes, mas eu acho que o Soteldo foi negociado pro Tigres. Mais uma informação que a gente está falando aqui já há algum tempo. Ainda não está confirmado, não. Mandaram mensagem aqui para mim falando que o Soteldo ia ser anunciado pelo Tigres. Então, depois tu vê aí direitinho se ele foi anunciado. Agora, realmente,
Provavelmente, né? Nome. Ó, estão falando aqui que as negociações estão avançadas do Soteldo com o Tigres, mas não está acertado. Uhum. Agora, provavelmente amanhã, para quem está nessa live aqui hoje, a gente vai trazer novidades sobre o Thiago Mendes, porque o nome do Thiago Mendes voltou a ficar forte no Flamengo aí, de acordo com o que você está falando. E a gente tem o contato, né? O Júlio tem o contato da esposa do Thiago Mendes, que é uma pessoa que costuma responder. O Thiago Mendes, eu falo, seria uma baita contratação do Flamengo. Uma baita jogador, é muito bom jogador. Inclusive, vários jogadores que eu conheço, medalhões, já falaram muito bem do Thiago Mendes, que ele joga muita bola, marca bem, sai jogando. É um cara com as características que o Paulo Souza está querendo. Exato. Agora, é um nome que foi ventilado, mas a gente vai aí correr atrás. Sim. A gente vai tentar falar com a esposa dele para a gente estar na nossa live de amanhã, à tarde, aqui no Canal Pilhado. A gente vai ter que ver até o horário, porque amanhã eu estreio uma live na Jovem Pan. Eu vou estrear, Júlio, toda segunda-feira agora. Eu e o Vampeta, a gente vai entrevistar algum jogador ou algum personagem. Vai ser um podcast novo. Pô, e legal. Aí vai começar amanhã no YouTube da Jovem Pan. Qual o horário, Thiago? É 7h30. 7h30 da noite. A gente pode fazer a nossa live às 5. Beleza. Deu 5 horas, tá legal. Pode fazer às 5h30. 5h30. É um bom horário para nossa live. E aí, 7h30. 7h30, eu vou estrear, né, esse novo podcast lá no YouTube da Jovem Pan. Eu e o Vampeta entrevistando o Leandro Castan. Tem muita história. O Castan tem muita história, inclusive aquela história da camisa do Vasco, de arco-íris, que deu polêmica com ele. Tem a história do tumor dele. O Vampeta vai fazer muita resenha com ele, porque vai ser isso, né? O Vampeta para falar mais dos assuntos engraçados e eu para falar mais dos assuntos sérios. Vai ser um podcast bem legal, que a gente vai começar amanhã no YouTube da Jovem Pan com o Leandro Castan. Já estamos marcando com o Edmundo, com o Marcão Goleiro, com uma galera aí boa. Walter. Sim, vai ter aí muita resenha nesse podcast, que sou eu e o Vampeta. O nome do podcast é Reis da Resenha, cara. Reis da Resenha. E a gente vai fazer no YouTube da Jovem Pan, porque eu e o Vampeta, a gente adora uma resenha, e aí a gente vai entrevistar a galera. Galera, deixa o seu like. A gente bateu 6.400 pessoas simultâneas. Agradeço muito. Deixa o seu like, é muito importante. E se inscreva no Canal Pilhado. Se você está aqui e não é inscrito do Canal Pilhado, não custa nada se inscrever. Ativa o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e lives. Até porque, em breve, a gente vai começar um novo quadro aqui no Canal Pilhado só de notícias quentes do mundo do futebol. Eu e o Júlio, a gente vai soltar esse vídeo todo dia às 9, 9h30 da manhã, com todas as principais notícias do futebol e grande parte delas exclusivas, a gente correndo atrás das fontes. Então, fica ligado, porque tem muita novidade esse ano. Se inscreva no Canal Pilhado. Fala, Julinho. Não, eu te perguntei sobre o Soteldo, porque o Paparazzo acho que comentou também, não sei qual foi a rede social dele, que o Soteldo estava fechado com o Tigres. Então, geralmente, são situações até que algumas fontes do Gabriel também são fontes próximas da minha. Então, o pessoal está falando que ele comentou, então vai em encontro com o que eu recebi antes de entrar na live. Então, pode ser que tenha fechado, sim. Ó, o Rudi Simasek, de novo ele com o superchat. Muito obrigado, Rudinho. Hoje foi fraco de superchat, mas você colaborou bastante com a gente, irmão. Muito obrigado. Ele manda um WhatsApp para o Sancho Pança e pede para ele realizar meu sonho de ver o Embala Nzola no Mengão. Não, isso não é zoação, não. É um cara que é angolano. Eu sei. Eu achei que era zoação. Na primeira vez eu achei que era zoação. Falei, não vou ler isso. Não, ele é um negão, né? Um negão gigante, né? Não é? Maluco grande pra caraca, meu irmão. Pô, parece uma geladeira. Parece o Gustavo Geladeira, que jogou no Flamengo, zagueiro, que era do Boa Vista. Maluco, caraca, meu irmão. 3x4 gigante. Verdade. Ó, mais superchat. Pô, a galera resolveu aparecer, graças a Deus. Douglas Santos, ó. O Flamengo poderia tentar um empréstimo do Ezequiel Palacios, ex-River. Só dando uma informação. O Barco fechou com o River Plate, hein? Aí.
O Barco, que era um jogador que interessava ao Flamengo, fechou com o River Plate, Júlio. Bom jogador, e estão dizendo que o River agora vai para cima do Cavani, né, irmão? Porra, aí se vier Cavani, os caras trouxeram lá o Quinteiro, o Barco. Porra, se vier o Cavani, fica nojento o time do River, hein? Mas também perderam o seu principal jogador, né? O atacante lá que foi o rei da América. Foi eleito melhor, ele mesmo, saiu. O River perdeu... Eu esqueci o nome dele, Thiago. Qual é o nome dele? Também. E que eu acho que não joga nada demais, eu não acho isso tudo não, mas tudo bem. Galerinha, deixa o seu like. Se inscreva no canal Pilhado. Isso é muito importante pra gente, Julinho. Boa sorte aí, irmão. Pena você não ter participado da live toda hoje. Hoje estava na correria, cara. Mas amanhã, galera, às 5h30 ele vai se redimir. Vai trazer informação aí do Thiago Mendes. Parece que o Thiago Mendes vai interessar o Flamengo. E a gente vai tentar entrar em contato com a esposa do Thiago Mendes para trazer, como sempre, notícias exclusivas para vocês. Lembrando, Everton Cebolinha, primeiros a falar que o Flamengo tinha procurado um empresário. Debocharam da gente. Hoje, todo mundo fala a mesma coisa. Davi Luiz, idem. Quem cravou que o Ferreirinha não vinha quando todo mundo dizia que tinha chance? A gente aqui no canal Pilhado. Então, se você for fazer a média, a gente está muito bem aí nas nossas apurações. Então, se inscreva no canal Pilhado. Deixa o seu like. Tamo junto, rapaziada. E vamos sempre pilhar geral.